17. 16 anos e 9 meses eu não tinha machucado. Caía, né? Eu só caía. Desculpa, a verdade é essa. Ele está vendo o comportamento de todo mundo. Ele vai apitando o jogo, ele vai vendo o que está acontecendo, ele vai começar a perceber, ele começa a perceber quem se cai mais, quem é aquele que faz mais cera, qual goleiro está se jogando. O cara vai tendo intuição. Nessa daí, pouco importa se o goleiro estava machucado ou não. Ele já tinha feito 5 vezes. Aí vem o Fernando Diniz e fala assim: pô, o juiz está errado, ele não é médico. Se você falar que o juiz não é médico, você está concordando que o jogador é um ator. Então você deixa o cara ficar lá. Eu não sou médico, então eu não posso expulsar ninguém. Cai um cara, o cara põe a mão no rosto, 30 vezes eu não posso expulsar porque eu não sou médico. Isso aí não existe, cara. Isso, é a intuição do árbitro. O árbitro olhou para o Léo Jardim e percebeu. Agora, o árbitro, ele tem que receber as instruções e ele tem que ter, da direção de arbitragem do futebol brasileiro, o respaldo para tomar atitude. É isso. Porque senão não vai mudar nada. Tem que ter mesmo. Eu tô louco para saber como é que tá a nossa enquete. Bota aí para ver como é que tá a nossa absurdo, enquete. 50-50 Corinthians. 50-50. Se botar 50-50, você eu vou tá de terminar o programa. brincadeira. É 70 pro Corinthians, irmão. Olha lá. Olha lá. O que joga uma partida de futebol e sai sem hematoma. Me apresenta esse cara. Contato, pô. Sabe o que eu acho? Eu quero saber o que vocês acham. Porque eu vou dizer primeiro. Eu não estava assistindo o jogo inteiro no momento. Ele deve ter tomado pancada durante o jogo. Mas ele fez a defesa, caiu ali, o juiz foi lá e falou: eu vi isso, sai para que eu vi, não sei o que, e deu o seu cartão amarelo. O futebol passou a ser uma vergonha. Depois que a FIFA falou que cada vez que alguém cair no chão tem que parar o jogo, ficou uma vergonha. Vocês tomavam porrada, Neto. Toda hora. Vocês tomavam porrada, cara. Fazia assim, ninguém levantava e... Pô, Bolívar, eu lembro do Bolívar? Ia jogar. Bolívar, cara. Não, eu peguei uns caras ainda antes, lá atrás. Dema. Pinheirense. Orlando Fumaça, do América. Porra. Eu peguei Moisés e Tecão no Bangu. Moisés, cara. Corinthians e Bangu. Sabe o que acontece hoje? Não é esse lance do goleiro, o juiz entendeu, já tinha mostrado um cartão amarelo para ele, entendeu, depois vocês vão falar se acham que foi correto. Eu digo o seguinte: qualquer falta hoje, o jogador cai como se estivesse morrendo. Como se tivesse quebrado a perna. E depois levanta e sai andando. Principalmente os goleiros hoje. Os goleiros, mas é todo mundo o tempo todo. Isso tem que... Casão tem um dado legal que ele falou para nós ali. Qual é? O do então, tem uma pesquisa... Ele é o segundo que fica mais tempo no que se joga segundo a ficar mais tempo no chão. 6 vezes por jogo é a média. É muita o coisa. Rafael é 8 de São Paulo, ele é o segundo com 6. 6 vezes. Eu vi o jogo, eu achei correto, escrevi 2 textos sobre isso. Um antes da entrevista que eu achei ridícula do Fernando Diniz e uma depois do que o Fernando Diniz falou. Foi correto. O jogador estava 1-0 para o Vasco, estava substituindo 2 caras, o juiz ia deixar entrar 2 caras, ele ficou sentado ali, não foi ninguém tratar dele, o bandeirinha foi lá e falou para ele: levanta. Ele não levantou, o juiz veio e falou: levanta, aí deu o segundo amarelo e deu o vermelho. Se não fizer isso, não vai coibir, não vai intimidar os goleiros que fazem isso o tempo todo, o jogo todo. Só para ir na sua linha, tem também jogador de linha que qualquer toque do adversário põe a mão no rosto e se joga no chão. Isso acontece 5, 6 vezes por partida, sabe? Então, simulação e cera de goleiro, você tem que ir lá e dar um cartão amarelo mesmo e dar o vermelho. Mas tem que ser sempre assim. Teve o campeonato mundial. Esse negócio quando o jogador faz assim, passa o dedo no rosto do outro. Não, passa aqui, ó. O cara cai e parece que o Mohamed Ali deu uma porrada nele. Pô, quando eu jogava, os caras metiam o dedo em outro lugar. Né? Pode até falar que já são 11h20. Os caras metiam o dedo... Pula pirata, né? Você tava lá de... Pô, você tá de brincadeira. Agora é o seguinte... Os caras não que você devia ter feito não, também fiz. Ó, agora você pega o goleiro. Não é bom que jogava com a unha contra grande. ele, nada contra o Vasco, viu? Porque quando a gente dá uma isso opinião, é que é importante falar. as pessoas pensam que a gente está contra o Vasco ou contra a pessoa. Não é nada disso. Você imagina... São todos. Todos os goleiros fazem isso. Você imagina, você está jogando, você está perdendo o jogo em casa, o goleiro caiu 6 vezes. E o árbitro é obrigado a atendê-lo as 6 vezes. Aí o médico tem que vir, o auxiliar, o massagista tem que vir, o fisioterapeuta. Olha esse hábito, é a segunda vez. Não, mas aqui, Perdão, deixa eu falar com uma informação. Senão todo mundo falando junto, as pessoas não entendem. Esse hábito, Flávio Rodrigues de Souza
É a segunda vez que ele faz isso. Sim. O ano passado ele fez também. Em 20... Diferente. O Flávio dá o amarelo e depois ele se esquece que o goleiro já tinha amarelo, ele dá outro amarelo por cera e depois o Everaldo, se não me engano, do Bahia, fala, já tem amarelo. Ele vai lá e dá o vermelho. Porque a gente sabe que quando o goleiro toma cartão amarelo, depois desse amarelo, ele tem o álibi para fazer cera até o fim do jogo. Tá errado. Agora, se daqui para frente se traçou uma linha vermelha Tomara. e nenhum goleiro vai fazer mais cera, porque se o rigor do Beira-Rio for mantido, o rigor contra o Vasco for mantido, nós teremos pelo menos um goleiro expulso por cera a cada rodada do Campeonato Depois de Brasileiro. 3 rodadas acabou essa palhaçada. Exatamente, porque a gente sabe como é verdade, como é o comportamento... Não, mas a gente sabe como é o comportamento padrão dos goleiros. Mas aí como Os que você vai caras saber? Mas como que fazem você vai saber agora? E aí eu concordo, eu detesto cera, uma das coisas que mais irrita. Até no jogo da Champions, a gente veio conversar, que delícia que é ver jogo. Claro. Os caras querem buscar o resultado, acho que era aquele Barcelona e contra a Inter. Mas a questão é, abre um precedente. Eu vou analisar se você me parece realmente com dor ou se você está atrasando o jogo. Mesmo que você esteja durante o jogo. Mas o que não pode acontecer... Porque é o cordeiro lá do lobo. Toda vez você fica avisando que tem lobo e quando for de verdade ninguém vai acreditar. O que não pode acontecer e não é justo que o Vasco seja o bode expiatório de uma suposta moralização do futebol brasileiro. O que me pega... Eu acredito que não vai acontecer só porque um árbitro, numa rodada isolada, resolveu expulsar o goleiro de forma deliberada, porque é uma orientação da comissão de arbitragem. Daqui para frente, todos os árbitros vão se comportar assim, e quando o Vasco fala sobre critérios, sobretudo o Diniz, ele tem razão, porque a gente está falando de antijogo. Claro. E durante a partida mesmo, o Cleiton Sampaio, por exemplo, o zagueiro do Internacional, ele deu 2 chegadas por trás no Nuno Moreira e o árbitro fez vista grossa, deixou seguir. E até mesmo o Rocher, durante o jogo, também faz cera e o árbitro não fez nada. Eu acho que aí são situações diferentes. Esse é o problema. Mas qual que é a sua opinião, então? Então você entendeu que ele estava fazendo cera e é uma chatura, mas ao mesmo tempo... Você daria o cartão ou não? Não, se o meu critério fosse... não tenho tolerância com cera, eu daria sem dúvida alguma. Entendi. Mas os árbitros brasileiros, por padrão, por orientação, não fazem isso. E eu tenho muitas dúvidas se daqui para frente o rigor vai ser o mesmo. De fato, não acredito que isso vai acontecer. Você daria o cartão ou não, Jailson? Cara, difícil. Eu acho que não. Porque, então, eu também não suporto cera, tá? Mas eu tô com o Brenner no sentido... As duas situações de ontem, tanto a do Flamengo e Atlético quanto a do Vasco e do Inter, quero ver se daqui para frente os árbitros vão respeitar os critérios que foram adotados ontem. Porque, por exemplo, na falta lá, o Fausto Vera era o último homem. E mesmo assim a interpretação foi de que a bola não ia em direção ao gol, que não tinha controle. 4Ds, né? Exatamente. E aí a mesma coisa agora com o Léo Jardim. E isso eu também odeio cera. A gente estava citando aqui o Everton, o Everson, o Rossi, o Léo Jardim agora ontem. Mas desses goleiros todos, o Léo Jardim é um dos que até destoa desse comportamento. Não é praxe dele. Eu sei, mas ontem ele fez. Mas ontem ele exagerou. Só tô falando que eu só citei rapidamente aqui goleiros que fazem essa prática. Não, e tal. Aí chega uma hora que ele tem que dar o cartão. Sim. É insuportável essa cultura do futebol brasileiro, de toda hora tentar enganar o árbitro, e é insuportável essa cultura do goleiro se jogar no chão. E a gente passou o ano passado inteiro cobrando a atitude do árbitro. Aí agora que o árbitro toma a atitude, a gente reclama do árbitro. E aí no final da expulsão, o que o Léo Jardim faz? Levanta e sai andando. Ou seja, ele confirma que era cera. Como é que eu vou criticar o árbitro? Não, mas eu não tenho dúvida que era cera. Para mim não era um caso de lesão. A questão o cartão foi bem dado. A questão é o precedente do futebol brasileiro. A questão é, a cera, ela existe e sempre existiu. Só que a partir de agora, o árbitro... Aqui é exagerada. Sim, eu concordo. Eu detesto. Mas eu quero ver, por exemplo... O ponto é como você vai fazer essa avaliação a partir de agora. Exato. É isso que eu quero ver. A gente tem a sensibilidade ali do campo. Por exemplo, um outro argumento que não vale, do Rocher. Isso é uma situação completamente diferente. Primeiro, do porque Rocher ter caído? Isso. Mas o Rocher caiu. Errado. Mas o Rocher caiu porque o Vasco estava melhor no jogo pro Roger Machado orientar o time. E também tá errado. Só que ali, primeiro... Ele tomou amarelo? Eu acho que ele não tomou amarelo. Não tomou. Então, mas por quê? Primeiro, o árbitro, ele não tá vendo que foi o massagista que mandou ele cair. E tá aí, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras de Galvão Bueno, Neto, Casagrande, a galera aí em peso, analisando esse lance tão polêmico
de Léo Jardim. Léo Jardim merecia ou não ser expulso? Eu quero saber a sua opinião. A verdade é que o jogo estava ali muito complicado para o Vasco, com 11, e com 10 em campo ficou muito mais complicado. O Vasco lutou até o fim, mas não conseguiu segurar a vitória e empatou no Beira-Rio com a equipe do Internacional. Um jogo que marcou muita polêmica envolvendo esse lance. Também teve ali o Verratti, que acabou entregando para o Carboneiro, que fez o gol de empate do Inter. Mas, assim, um jogo bem complicado para o Vasco. O Vasco fez o primeiro tempo ali muito bom e o segundo tempo não teve Vasco da Gama. Essa que é a pura verdade. Teve o Internacional amassando do início ao fim da partida. E o Vasco, com essa expulsão, logicamente ia ficar muito mais difícil. O que já estava complicado, como eu falei, com 11, com 10 ficou ainda pior. E o Vasco perdeu uma grande chance de sair do Beira-Rio com 3 pontos. E agora o Vasco continua ainda na briga para a zona de rebaixamento, né? Para o Vasco se distanciar da zona. Nesse momento o Vasco está fora, mas o próximo jogo é Vasco da Gama enfrentando uma equipe que vem jogando bem, que é o Mirassol. O Mirassol lá no Maião. Enquanto isso, a equipe do Santos enfrenta o Juventude na Vila Belmiro. Um jogo que assim, com a maior tendência de vitória do Santos, apesar do Santos de Neymar não estar vindo de uma boa campanha. Você confia na virada de chave do Vasco? Acha que esse time pode dar uma resposta em relação a vitórias? Quero saber a sua opinião. Coloque nos comentários que eu vou estar lendo geral. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!